Faltam apenas 2 votos para Carla Zambelli ser condenada e cassada. STF avalia possível fuga de Bolsonaro. Bolsonaristas atacam governador Tarcísio e jornalista da Folha. Justiça bloqueia R$246 mil de empresa de Pablo Marçal. E advogado que costuma chamar Lula de ladrão é preso. Vou te falar o motivo. Então fica comigo até o final, porque além dessas notícias tem outras muito interessantes e boas para te contar. Olha só quem dos ministros já votou pela condenação e cassação da Carla Zambelli: o Gilmar Mendes, a Carmen Lúcia, o Super Xandão e por último o nosso querido Flávio Dino. Faltam apenas mais 2 votos para ela ser condenada e cassada. Certamente o Barroso votará e com certeza também o Dias Toffoli. E uma possível fuga do Bolsonaro para os Estados Unidos acendeu um alerta entre alguns dos ministros da Suprema Corte após a fuga do Eduardo Bolsonaro. Eles avaliam que o fracasso na manifestação em Copacabana no último final de semana, juntamente com essa fuga do Eduardo Bolsonaro, possa ser que ele esteja preparando o terreno para uma possível fuga do Bolsonaro. Espero do fundo do meu coração que o Alexandre de Moraes tome alguma providência, porque não vai adiantar nada chorar o leite derramado depois que ele fugir. Basta ele cruzar a fronteira do Brasil com a Argentina, ser auxiliado por algum possível policial rodoviário federal, cruzar de carro a fronteira. Afinal de contas, a Polícia Rodoviária Federal é lotada de bolsonaristas. Lembra do que eles fizeram nas estradas do Nordeste no dia do segundo turno da eleição? E o governador Tarcísio está sendo altamente criticado pelos bolsonaristas, porque num evento do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele elogiou o processo eleitoral brasileiro, incluindo as urnas, tá? E os bolsonaristas queriam que ele fizesse uma crítica, queria que ele falasse a favor do voto impresso, minha gente. Na verdade, apesar do Tarcísio ter elevado o tom contra a justiça na manifestação em Copacabana, ele elogiou o sistema eleitoral brasileiro, porque foi graças à Justiça Eleitoral de São Paulo que ele se salvou de se tornar inelegível e perder o seu mandato. Afinal de contas, ele cometeu um crime eleitoral no dia do segundo turno da última eleição de prefeito, onde ele fez uma afirmação inverídica sobre o Guilherme Boulos e que foi salvo pela Justiça Eleitoral de São Paulo. E os bolsonaristas estão perseguindo a jornalista e fotógrafa da Folha de São Paulo, Gabriela Biló, porque foi ela que tirou a foto daquela mulher bolsonarista, Débora, pichando a estátua da Justiça. Olha aqui essa postagem. A fotógrafa cagueta da Folha de São Paulo que entregou a Débora dos Santos. Outra postagem dizendo que foi ela que entregou a Débora pro Alexandre de Moraes. Essa outra postagem aqui desejando que ela receba o sofrimento dobrado do mal causado por Deus. Você acredita nisso? Mas sabe quem é o culpado desse ataque que a jornalista está sofrendo? A própria Folha de São Paulo, porque é a própria Folha de São Paulo que tem sinalizado grande apoio a todos os golpistas da extrema-direita, apenas para se dizer que é oposição ao governo. Sinto muito pelos ataques que a Gabriela Biló tem sofrido, mas o conselho que eu posso dar para a jornalista é: mude de empresa, não trabalhe para uma empresa que apoia o golpismo do Bolsonaro. E o advogado Tiago Marcos Barbosa de Carvalho, que costuma chamar o Lula nas suas redes sociais de ladrão, simplesmente foi preso, meus amigos. O Tiago, ele é assessor jurídico do Ministério Público do Tocantins e é sobrinho do governador do Tocantins, o Vanderlei Barbosa. Ele foi preso, meus amigos, de maneira preventiva pela Polícia Federal por suspeita de estar envolvido em um esquema de vazamento de decisões judiciais do STJ. É mole ou quer mais? Mas enfim, nenhuma surpresa vindo de um bolsonarista, que é a raça mais hipócrita que já existiu sobre a face da terra. E, gente, e uma das empresas do Pablo Lamaçal, que é uma escola, ela teve um bloqueio de R$246 mil na sua conta devido a uma dívida com um banco através de um empréstimo que a empresa pegou e não pagou. Na verdade, a empresa que teve as contas bloqueadas, ela faz parte do mesmo grupo educacional de uma outra empresa, que esta sim pegou o empréstimo com o banco e não pagou. Tendo em vista que a outra empresa, o Pablo Marçal, não é sócio, tá? Aí, tendo em vista que essas duas empresas atuam no mesmo segmento e sob o mesmo nome fantasia, a justiça estendeu o bloqueio à empresa que o Pablo Marçal é sócio. Meus amigos, e no ranking de felicidade da ONU de 2025, o Brasil subiu 8 posições e ocupa a posição de número 36. Certamente que no dia que o Bolsonaro for preso, a gente subirá de topo da posição 36 para o primeiro lugar da fila. E olha que notícia maravilhosa, a presidenta Dilma foi reeleita por unanimidade para permanecer na presidência do Banco dos BRICS. Nosso querido Papa Francisco já recebeu alta e já está em casa, firme, forte e alegre para concluir o seu tratamento. E
e fez a primeira aparição pública hoje. O presidente Lula irá se reunir pessoalmente com o Putin na Rússia no mês de maio desse ano e viajou ontem para a Ásia, onde visitará o Japão, sendo recebido pelo imperador do Japão, tá? E também para o Vietnã, onde irá trabalhar para abrir novos mercados para o agro e a indústria aérea brasileira. E sucesso absoluto. Só para concluir, tá? O programa de crédito do trabalhador CLT, o consignado para quem trabalha de carteira assinada, já registrou, meus amigos, em 3 dias 36 milhões de simulações e já fechou 7.644 contratos de empréstimo com a taxa de juros baixinha para você. É o empréstimo do Lula, viu? Faz o R.